Capítulo 9. O desenvolvimento do sentido de certo e errado de uma criança. Palestra na BBC, transmitida em 11 de junho de 1962. Algumas pessoas pensam que as ideias de certo e errado surgem na criança da mesma forma que o andar e o falar, embora haja quem pense que temos de implantá-las. A minha opinião pessoal é que há lugar para algo entre esses dois extremos, lugar para a ideia de que o sentimento de bom e mal, como tantas outras coisas, ocorre naturalmente em toda criança, desde que certas condições de cuidado ambiental possam ser consideradas ponto pacífico. Essas condições essenciais não podem ser descritas em poucas palavras, mas consistem principalmente nisto: o meio ambiente deve ser previsível e, no começo, altamente adaptado às necessidades do bebê. A maioria dos bebês e crianças pequenas obtém de fato essas condições essenciais. Quero apenas dizer que a base da moralidade é a experiência fundamental do bebê de ser o seu próprio e verdadeiro eu, de continuar sendo. Reagir ao imprevisível interrompe esse continuar sendo e interfere com o desenvolvimento de um eu, mas isso é retroceder longe demais para esse exame. Devo passar à fase seguinte do desenvolvimento. Quando cada bebê começa a coletar uma vasta experiência de continuar sendo a sua doce maneira e a sentir que existe um eu que poderá ser independente da mãe, é então que os medos começam a dominar a cena. Esses medos são de natureza primitiva e baseiam-se na expectativa da criança de cruéis retaliações. A criança fica excitada com impulsos agressivos ou destrutivos que se manifestam através de gritos e desejos de morder. E, imediatamente, o mundo parece estar repleto de bocas mordentes, garras e dentes hostis, e toda sorte de ameaças. Assim, o mundo infantil seria um lugar aterrador, se não fosse o papel protetor da mãe, que, de um modo geral, encobre esses medos enormes que pertencem à experiência inicial de vida do bebê. A mãe, e não estou esquecendo o pai, altera a qualidade dos medos da criança pequena por ser um ser humano. Ela é aos poucos reconhecida por ele como um ser humano. Assim, em vez de um mundo de retaliações mágicas, a criança adquire uma mãe que compreende e que reage aos impulsos da criança. Mas a mãe pode ser magoada ou ficar zangada. Quando digo as coisas desse modo, vocês podem perceber imediatamente que faz uma imensa diferença para a criança se as forças retaliatórias foram humanizadas. Em primeiro lugar, a mãe conhece a diferença entre destruição real e a intenção de destruir. Ela diz ai quando é mordida, mas não fica perturbada, em absoluto, quando reconhece que o bebê quer devorá-la. De fato, considera que isso é um cumprimento, a única maneira como o bebê pode mostrar sua excitação amorosa. E é claro, ela não é assim tão fácil de comer. Ela diz ai, mas isso apenas significa que sentiu alguma dor. Um bebê pode machucar o seio materno, sobretudo se os dentes, lamentavelmente, aparecerem cedo demais. Mas as mães sobrevivem e os bebês têm uma oportunidade de consolidar sua segurança através da sobrevivência materna. Além disso, vocês dão aos bebês algo duro, não é verdade? Algo que tem um bom valor de sobrevivência, como uma argola de osso ou com guizos. Porque vocês sabem que é um conforto para o bebê poder morder até o fim alguma coisa. Desse modo, o bebê tem uma oportunidade de desenvolver o uso da fantasia simultaneamente com a ação impulsiva real. E esse importante passo resulta da atitude consistente e da confiabilidade geral da mãe. Também essa idoneidade do meio ambiente proporciona as condições adequadas nas quais pode ter lugar o movimento seguinte no rumo do desenvolvimento. Essa etapa seguinte é uma que depende da contribuição que o bebê possa dar para a felicidade dos pais. A mãe está presente no momento certo e receberá os gestos impulsivos que o bebê realiza na direção dela e que tanto significam para ela, porque são realmente uma parte do bebê e não apenas reações. Há o sorriso reativo que pouco ou nada significa, mas há também o sorriso que finalmente significa que o bebê sente amor, e sente amor naquele momento por sua mãe. Mais tarde, o bebê esparrinha toda com a água do banho, e puxa-lhe o cabelo, ou morde-lhe o lóbulo da orelha, ou dá-lhe o abraço, e todo esse gênero de coisas. Ou o bebê produz uma excreção de um modo especial que dá a entender que a excreção tem o significado de um presente, e que possui valor.
A mãe sente-se imensamente fortalecida por essas pequenas coisas se são espontâneas. Por causa disso, a criança é capaz de realizar um novo desenvolvimento no sentido da integração, de aceitar uma nova e mais plena responsabilidade por todas as coisas detestáveis e toda a destrutividade sentida nos momentos de excitação, quer dizer, na experiência dos instintos. O instinto mais importante para a criança é o suscitado pela alimentação, e isso soma-se ao fato de amar e gostar, ao jogo afetivo. E as fantasias de comer a mãe e o pai acabam misturando-se à realidade de comer, que é deslocada para a ingestão de alimentos. A criança está capacitada para começar a aceitar plena responsabilidade por toda essa implacável destruição, porque também conhece os gestos que indicam um impulso para dar, e sabe, por experiência, que a mãe estará presente no momento em que aparecem os verdadeiros impulsos amorosos. Desse modo, passa a haver uma medida de controle sobre o que é agradável e o que é desagradável, e, mediante um processo complexo, e por causa das capacidades crescentes que habilitam a criança a conjugar várias experiências, aquilo a que chamamos integração, a criança vai ficando gradualmente apta a tolerar sensações de ansiedade a respeito dos elementos destrutivos nas experiências instintivas, conhecedora de que haverá oportunidades para reparação e reconstrução. Damos o nome a essa tolerância da ansiedade. Chamamo-lhe sentimento de culpa. Podemos ver o sentimento de culpa desenvolver-se simultaneamente com o estabelecimento da confiança da criança na idoneidade do meio ambiente, assim como vemos desaparecer a capacidade de sentir culpa quando ocorre uma perda na confiança na idoneidade do ambiente, como quando a mãe tem de ficar longe de seu bebê, ou quando ela está doente, ou talvez apenas preocupada. Logo que a criança começou a ser capaz de alimentar sentimentos de culpa, ou seja, de relacionar o comportamento construtivo com a ansiedade a respeito da destruição, então ela está em condições de distinguir o que é agradável do que é desagradável. Não é uma assunção direta do senso moral dos pais, mas um novo senso moral que se inicia, como deve ser no caso de cada novo indivíduo. O sentimento de que algo é justo certamente se vincula à ideia de que a criança se faz das expectativas da mãe e dos pais. Porém, mais profundamente enraizado está o significado de bom e de mal, que se associa a esse sentimento de culpa. O equilíbrio entre a ansiedade acerca dos impulsos destrutivos e a capacidade e oportunidade para corrigir e construir. Tudo o que reduz aos sentimentos de culpa é agradável para a criança, e o que aumenta a culpa é desagradável. De fato, a moralidade inata da criança, na medida em que se desenvolve a partir de medos rudimentares, é muito mais veemente do que a moralidade da mãe e do pai. Só o que é real e verdadeiro conta para a criança. É uma senhora tarefa ensinar a criança a dizer tá, por simples questão de boas maneiras e não por gratidão. Fica claro que, de acordo com a teoria que uso em meu trabalho, você está possibilitando ao seu filho desenvolver um sentido de certo e errado ao ser uma pessoa confiável nessa fase formativa inicial das experiências de vida dele. Na medida em que cada criança descobriu o seu próprio sentimento de culpa, e somente nessa medida terá algum sentido que seus pais lhe incutam suas ideias de bom e de mal. Se não tiver êxito com seu bebê desse modo, e certamente se sairá melhor com um bebê do que com um outro, terá de tirar o melhor proveito possível de ser estritamente um ser humano, embora saiba que coisas muito melhores poderiam estar acontecendo no processo de desenvolvimento natural da criança. Se fracassar por completo, então deve tentar implantar ideias de certo e errado através do ensino e do treinamento assíduo. Mas isso é um substituto para o procedimento realmente válido. É uma confissão de um fracasso, e você vai detestar essa ideia. E em todo caso, esse método só funciona desde que você, ou alguém atuando no seu lugar, esteja presente a fim de impor a sua vontade. Por outro lado, se puder dar a partida para o seu bebê de modo que, através da sua confiabilidade, ele desenvolva um sentido pessoal de certo e errado, em vez de medos primitivos e toscos de retaliação, você descobrirá mais tarde que pode reforçar as ideias de seu filho e enriquecê-las com as suas próprias ideias. Pois quando eles crescem, gostam de copiar seus pais ou desafiá-los, o que, em última análise, também é bom.